palavra de Deus de forma direta para a sua vida. Deus quer falar com você, amém? Mão direita assim balançando, mão direita balançando. Deus vai falar com você, amém? Você está preparado para receber uma palavra de Deus, sim ou não? Fala assim: eu creio que Deus vai falar comigo, porque eu sou um adorador, eu estou sendo despertado pela palavra. Cadê a tua mão, filho? Levanta a mão. Fala: eu estou sendo despertado pela palavra. E Deus tem mais para mim, amém? Amém. Para quem não me conhece, eu me chamo Natan. Aliás, eu me chamo Marcos Natan. Eu tenho 27 anos de idade. Sou casado com a Elisa, pai do Tomás de Maria, de 1 ano e 3 meses. E hoje eu posso anunciar publicamente, porque a minha esposa também anunciou, nós estamos grávidos mais uma vez para a glória de Deus. Aleluia! Matrimônio tem que frutificar, e que bom que Deus tem nos abençoado com frutos, filhos, e nós somos gratos a Deus por isso. Queremos responder o chamado de Deus de crescer e multiplicar. Se Deus me der a graça de viver 50 anos, e a Elisa também, pelo menos mais uns 10 meninos eu quero colocar no mundo, porque eu quero colocar o máximo de homens e mulheres no céu possíveis para Deus. Eu creio no céu. Você crê no céu, sim ou não? Não, com essa resposta eu não acreditei. Você crê no céu, sim ou não? Essa pregação vai falar sobre isso. Então, me ajuda a encher o céu de gente, amém? Casados, tenham filhos, diga aleluia. Não, ridículo, de novo. Casais, tenham filhos, diga aleluia. E para quem não pode gerar filhos, fisicamente falando, gere filhos na fé para Deus. E esse é o objetivo dessa pregação. É a partir da nossa adoração, é a partir do nosso despertar, nós atrairmos pessoas ao coração de Deus, respondendo o chamado que Ele fez a nós, tá bom? Eu sou membro consagrado da comunidade católica Colo de Deus. Alguém conhece a Colo de Deus aqui? Coisa linda. Só para ver se vocês conhecem a Colo de Deus. Vocês conhecem as canções da Colo de Deus? Maravilhoso, não é verdade? Que coisa boa. Queridos, o nosso tempo não é muito longo, mas eu acredito que Deus, Ele vai falar ainda ao seu coração nessa última pregação, e Deus vai movimentar o seu interior para que você possa responder aquilo que Ele tem pedido de você. Talvez você está sentado nessa cadeira e ainda não sabe qual é o seu propósito, qual é o seu chamado. E o Desperta Betim, ele tem de fato essa proposta de despertar você para uma vida espiritual, para se tornar um adorador, mas sobretudo a partir dessa adoração genuína que deve brotar do nosso interior, é preciso também brotar em você um desejo de salvar almas, um desejo de encher o céu de gente, um desejo de que mais pessoas estejam despertados para Deus. Quantos aqui, eu poderia perguntar, não gostariam que um amigo estivesse aqui, um parente, um familiar? Quem aqui tem alguém que gostaria que estivesse aqui, mas não está? Quem aqui? É exatamente essa a proposta dessa pregação. Nós pegamos esse sentimento que existe dentro de você, e a partir da adoração genuína do nosso coração, aquilo que nós viemos trabalhando durante todo esse dia, para que isso se torne, olha para mim, combustível, para que você, junto comigo, junto com os pregadores, os músicos que aqui estão, possam também desejar levar o máximo de pessoas para o céu. Repita assim comigo: eu quero. Não, abra a boca, diga: eu quero
responder o chamado e encher o céu de gente, porque eu creio no céu, eu creio na eternidade, e é por isso, olha para mim, que nós temos que responder ao chamado de Deus. Pega a sua Bíblia comigo, por favor. Abra comigo em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Na verdade, pode ser o versículo 16. Vou ler completo. Quem achou, diga amém. Mas antes de eu ler, abaixa a sua cabeça um pouquinho. Deixa eu fazer uma oração por você. Ó doce e Senhora minha, dai-nos a vossa bênção para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está Maria em vossas mãos. Fazei, Senhora, que consigamos vossos filhos uma boa morte, a bênção do Pai, o amor do Filho e o poder do Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Para que venha o vosso reino, ó Jesus, venha o reino de Maria, com vosso Filho, a Mãe Pia. Abençoai-nos, Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha para a sua Bíblia, Mateus capítulo 28, versículo 16. Mateus 28, 16 diz assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: toda a autoridade me foi dada do céu, no céu e na terra. E depois ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Eu vou repetir o versículo final. Ensinai-a a todas as nações a observar tudo que eu vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus bem forte, bem forte, bem forte. Quando nós falamos acerca de despertar espiritual, nós estamos falando de uma realidade que é concreta nos dias em que nós vivemos. Nós temos sim, hoje, na igreja, ainda no Brasil, por mais que, como disse mais cedo Moisés, somente 8% dos católicos do Brasil participam da missa todos os domingos, nós temos sim ainda uma grande esmagadora maioria de cristãos católicos no Brasil. O detalhe é que quando nós falamos de ser cristão de verdade, nós falamos, ou pelo menos esse era o protótipo original, de cristãos ideais, seriam aqueles que de fato já estão despertados espiritualmente. Pergunte por quê? Pergunte por quê? Porque acredita-se que um cristão é um outro Cristo na face da terra. Um outro cristão, alguém que de fato assumiu esse nome, deveria viver como Jesus Cristo viveu. É isso que a palavra de Deus diz em Tiago, no capítulo 1, versículo 22. Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. 1 João, no capítulo 2 e no versículo 6, diz: aquele que diz permanecer nele, em Jesus, deve viver como ele viveu.
O que se espera então de cristãos católicos? Tem cristão aqui no meio de nós, sim ou não? Levanta a mão direita assim, quem é cristão, só para eu saber. Muito bom. Então se espera de cristãos, talvez se espere, claro, de nós que aqui agora levantamos a nossa mão e dizemos com o nosso corpo uma resposta objetiva da nossa alma, que nós já deveríamos estar despertados espiritualmente. É óbvio, todo mundo tem pecado, todo mundo tem miséria, todo mundo encontra algum grau de dificuldade na sua vida cotidiana, e é normal, mas isso não deveria diminuir o nosso cristianismo ou o despertar espiritual que a vida cristã exige de uma pessoa. Fala para quem está do seu lado assim: se você é cristão de verdade. Fala para quem está do lado, diga: se você é cristão de verdade, você no mínimo precisa estar acordado. Olha para mim então agora. Se você é cristão, você precisa estar desperto espiritualmente falando. Você precisa estar vivendo um despertamento diário na sua vida. Por quê? Porque todas as vezes que Deus precisar contar com os seus filhos sobre a face da terra, Ele tem que encontrar em mim e em você a sua ajuda, o seu auxílio. É óbvio, Deus ele não precisa de nós. Deus ele não precisa do nosso serviço. Ele não precisa do meu pregar, Ele não precisa do seu cantar, Ele não precisa do seu ministrar. E alguns dos pregadores falavam isso aqui mais cedo. Mas Deus, mesmo não precisando de nós, Ele quis precisar. Ele quis usar de nós de alguma maneira para transmitir a sua mensagem. E foi isso que Ele fez com os apóstolos. A Bíblia diz que Jesus, Ele, insatisfeito com o pecado do homem, Ele desceu do céu, se encarnou no ventre da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, se fez semelhante a mim e a você em tudo, exceto no pecado. Cresceu, nasceu, aprendeu as coisas humanas, e quando com 30 anos de idade Ele inicia o seu ministério, Ele já sabia que teria um fim mau, um fim doloroso, um fim de sofrimento. E de fato, depois daquele momento, a vida dele não foi fácil. Então Jesus Cristo começou, chamou um discípulo, 2, 3, 4, 12, e começou a reunir o seu colégio apostólico. A partir desse momento, Jesus começa a ensinar para os discípulos acerca da mensagem do Evangelho. Então Jesus começa a ensinar aquilo que eles deveriam fazer ou deixar de fazer. Quem não lembra, por exemplo, do Sermão da Montanha, aonde você vê com clareza Jesus ensinando para os discípulos como eles deveriam se portar. Só tem um detalhe: Jesus Cristo encerra o seu apostolado com 3 anos. Dos 30 aos 33, Ele ensinou para os seus tudo aquilo que Ele precisava ensinar. Então Ele disse como que os discípulos deveriam se portar. Diga aleluia. Ele disse para os discípulos como eles deveriam ir à igreja. Diga aleluia. Ele ensinou para os discípulos uma hierarquia. Colocou Pedro para ser o cabeça e os demais apóstolos na sequência. Diga aleluia. Ele disse para os discípulos que as curas que ele realizava, uma hora ou outra, quem ia fazer eram os discípulos. É por isso que num determinado dia, Jesus Cristo olha, chama os 12, outros discípulos agregados, e envia 72 para fazer a mesma coisa que ele estava fazendo, ainda em vida, curando, libertando, ressuscitando mortos e expulsando demônios. Jesus então ensinou para os discípulos tudo acerca de comportamento e de missões. Repita comigo: comportamento
Abra a boca, diga comportamento. E diga missões. Olha para quem está do seu lado e fala assim: comportamento e missão. Jesus ensinou tudo o que eles precisavam aprender. O comportamento que eles precisavam ter era um comportamento de homens e mulheres despertados para a adoração. Homens e mulheres que deveriam estar não dormindo. Homens e mulheres que não deveriam estar, desculpa usar essa expressão, mas dando mole na vida. E sabe o que é mais bonito? Que os discípulos então se reuniam para estar próximos de Jesus. E era essa proximidade que transformava o comportamento deles de homens dispersos pelo mundo para homens adoradores. Ei, meu querido, eu não sei se você entendeu isso que eu falei, mas que bom que você está aqui no Desperta Betim, porque você saiu do nível de homem disperso do mundo para adorador em espírito e em verdade. Você que está aqui é o adorador que Deus está levantando nessa geração. Comportamento, um comportamento de adorador, um comportamento de adoração em espírito e em verdade. E Jesus não para. No terceiro ano de ministério acontece um racha no meio. Tudo que Jesus ensinou, ele disse: agora eu completei a minha missão, eu vou voltar para o Pai. Eu imagino os discípulos se perguntando assim: mas e aquilo que nós construímos? E aquilo que nós, ao longo dos 3 anos, construímos juntos? Nós somos adoradores, não somos mais homens que estão dispersos pelo mundo, não. A gente se reuniu, nós estamos juntos nesse mover espiritual. E eu imagino que a partir desse momento, Jesus olha para os discípulos e diz: eu despertei vocês espiritualmente, eu transformei vocês em adoradores, porque agora vocês precisam dar continuidade à missão que eu comecei. Natan, como que isso acontece? Jesus Cristo morre na cruz no ano 33 pelos nossos pecados, nos salvou da morte do pecado original, nos deu a graça da santidade, nos deu a graça da salvação. Diga aleluia. Mas isso não é suficiente. Em que sentido? No sentido em que eu e você sabemos que Cristo morreu por nós, mas muitas pessoas ainda não sabem que Cristo morreu por eles. E você está aqui no Desperta Betim, porque Deus quer contar com você, que é um adorador, para contar para os 4 cantos dessa cidade que Jesus morreu também por eles. Fala para quem está do seu lado: Deus conta com você. Deus conta com você. Ele conta. Jesus agora ressuscitou. A Bíblia diz que ele fica 40 dias. Quantos dias? Vocês estão dormindo, depois do almoço está difícil. Jesus então fica 40 dias. Quantos dias? 40 dias ainda aparecendo para os discípulos, mostrando que ele de fato venceu a morte, ratificando a igreja sob Pedro, dizendo: confio a você, a minha igreja, cuida dos meus cordeiros. Jesus deu a sua mãe ao discípulo amado, a João. Mas no 40º dia, 40 dias depois, ele voltou para o Pai. Fala para quem está do seu lado: ele voltou para Deus.
Fala para quem está do lado, ele voltou para Deus. Eu fico imaginando os discípulos conversando e pensando assim: ele voltou para Deus, mas muitos ainda não sabem que ele morreu por todos. Paulo disse nas suas cartas: já que Cristo morreu por todos, logo todos devem morrer e viver para ele. Então os discípulos lembram do que Jesus falou. A lembrança de Jesus, aliás, dos discípulos, é a lembrança das palavras que eu acabei de ler para vocês. As palavras de Jesus para os discípulos foi mais ou menos assim: depois que eu subi para o Pai, depois que eu completar a minha missão, porque, gente, Cristo precisava pregar com a sua boca para todas as pessoas que Ele era o Deus delas? Não. O que Cristo precisava fazer, Ele fez. Ele precisava morrer na cruz do Calvário para nos salvar do pecado. Qualquer coisa que fugisse disso, Ele não estava, entre aspas, obrigado a fazer. Não, Ele não estava obrigado a fazer. Cristo precisava fazer o que Ele fez: morrer na cruz, dar-nos a graça da eternidade, nos salvar do pecado original, para que nós tivéssemos acesso a Deus de novo. Mas e a missão de anunciar aos quatro cantos do mundo? Essa missão Cristo deixou para os apóstolos. Essa missão Cristo deixou para você. Você é o protótipo de continuidade da mensagem do Evangelho. O querigma é responsabilidade dos cristãos, dos adoradores, dos homens e mulheres de Deus, transmitirem aos quatro cantos do mundo. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 9:16: ai de mim se eu não evangelizar, ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Mas sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas acham que anunciar a mensagem de Cristo é exclusiva de um grupo seleto dentro da igreja. As pessoas pensam, é para o Frei. As pessoas pensam, não, é para os pregadores, é para o Betinho, é para o Natan. Não, as pessoas pensam, não, é para o Moisés Rocha, é para a Celina, é para o Flávio, é para tantos outros. Tem pessoas dentro da igreja, e olha aqui para mim, ó, está sentado do teu lado. Tem gente que acha que a missão de fazer o que nós estamos fazendo é só da gente. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele não morreu só para que eu anunciasse aos quatro cantos do mundo. E é por isso que Ele moveu esse Desperta Betim, porque Ele queria dizer que para anunciar para essas pessoas dessa cidade, Ele quer contar com você. Ele quer contar com você. Aplaude forte o chamado de Deus. Aplaude forte o chamado de Deus. Problema: como que nós vamos transmitir uma coisa que nós ainda não recebemos? Como que nós vamos transmitir a mensagem do Evangelho sem ter desejo e disponibilidade para tal? Ah, Natan, então eu preciso abandonar o meu emprego para anunciar a palavra? Não. Ah, Natan, então eu preciso abandonar minha faculdade para anunciar a palavra? Não é isso que eu falei para você. Porque às vezes lá na sua faculdade,
a única pessoa que pode transmitir a mensagem é você. Deus conta com você. Bate no seu peito assim e fala: Deus conta comigo. Bora, desperta, bate no peito e fala: Deus conta comigo. Não dá para fugir do chamado que Ele tem feito para a igreja. Levantar adoradores, reunir-se no estádio, nesse poliesportivo, é maravilhoso. Só tem um detalhe: essa mensagem precisa de continuidade. O que nós dois, Freis, conseguimos fazer sozinho? Muito pouco. Por mais que a gente possa ter algum certo de relevância e números na internet, mas desculpa, gente, eu só consigo fazer uma pregação de cada vez. Não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu não sei se você sabe, mas eu moro no Paraná. Eu moro em Maringá. Domingo eu tenho um voo, eu vou voltar para minha casa. Betim vai ficar então abandonada? Não vai. Por quê? Porque Deus está levantando você nessa tarde para ser aquele que vai anunciar a mensagem do Evangelho, igreja. Deus seria muito limitado se Ele contasse só comigo para a mensagem ser espalhada. Eu não consigo chegar aonde você consegue, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. E aí vai responder o chamado de Deus quando? Na tua vida. Eu me lembro, quando eu era pequeno, eu tinha um sonho. Eu queria ser 3 coisas quando eu era novo. Eu queria ser jogador de futebol, gastrônomo, gordo, gosta de comida, acho que era por isso, ou MC, eu queria cantar funk. Ridículo, né? Mas esses eram os meus sonhos de menino, de criança, antes da minha experiência com Deus. E eu me lembro que na minha experiência com Deus, dentro do quarto, não dá tempo de contar ela aqui hoje, mas eu lembro que depois daquela experiência com Deus, a única coisa que queimava dentro do meu coração é que eu precisava continuar transmitindo aquilo que eu recebi. E é por isso que eu estou aqui hoje. Eu estou aqui porque eu acredito na mensagem do Evangelho que precisa de continuidade, precisa de movimento. Eu ouvi quantas vezes o Betinho pregando, dizendo que avivamento é movimento. Avivamento é movimento. É movimento. É preciso continuar transmitindo o que você está recebendo aqui. É muito bom vir aqui, escutar uma pregação, levantar os nossos braços, mas se nós não tivermos a disposição de homens adoradores para transmitir a mensagem do Evangelho, tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui é em vão. Pergunta para quem está do seu lado: você tem cumprido o seu papel? Pergunta para quem está do outro lado: você tem cumprido o seu papel? Qual foi a resposta dessa pessoa? A resposta foi não. Que bom que o padre Alain foi movido por Deus, porque depois desse Desperta Betim, eu tenho certeza que você vai assumir o chamado que Deus fez na tua vida. Eu tenho certeza. Mas eu digo uma coisa para vocês, viu? Padre, me impressiona muito, muito mesmo,
saber que na igreja tem tanta gente ocupada em não fazer nada. Pergunta para quem está do seu lado de novo aí, pergunta: o que você está fazendo na igreja? Pergunta aqui você também, o que você está fazendo na igreja? Se essa pessoa não disse nada para você, dá um tapinha nela e fala: acorda, desperta, Deus está chamando você, querido. Olha aqui para mim, ó. Quantos aqui que foram chamados por Deus para pregar o Evangelho, mas são covardes, continuam dentro de casa, dentro do seu comodismo, e não têm a coragem de dar a resposta que Deus tem te pedido? Olha para mim, você acha que lá atrás, quando eu era menino, 14 anos de idade, e Deus me chamou, você acha que eu imaginei que eu estaria aqui? É óbvio que não. Mas uma coisa eu tinha certeza, que eu todos os dias da minha vida, que eu nunca ia parar de procurar todos os dias transmitir a mensagem que Deus colocou dentro do meu coração. É aquilo que aconteceu com os apóstolos. Batiam neles, eles eram colocados no cárcere, apanhavam, ficavam sujos, maltratados, humilhados, colocados para fora de casas, de cidades. E um dia alguém pergunta para um apóstolo, eu tenho certeza que ele era de Minas Gerais, e perguntaram assim para ele: você não vai parar de falar de Jesus, não? Você não vai parar de anunciar a mensagem do Evangelho, não? Porque sempre que você anuncia, parece que tudo dá errado na tua vida. E o louco, eu acredito que ele era mineiro, ele respondeu assim, como os primeiros discípulos respondiam: nós não podemos parar de anunciar aquilo que a gente viu e experimentou. O adorador de verdade, ele não se cala, ele continua transmitindo a mensagem do Evangelho. Nada para ele, nem a dor, nem a perseguição, nem a morte, nem a tristeza, nem a desilusão, nem os problemas, nem a mentira, nada. O desejo dele é continuar fazendo o nome de Jesus conhecido, amém? Esse precisa ser o seu desejo. Você se tornou adorador aqui, sim ou não? Levanta a mão direita e fala assim: eu sou adorador. Não, mais forte: eu sou adorador. E olha aqui para mim então, se você é um adorador, transmita a mensagem do Evangelho para os 4 cantos de Minas Gerais e do mundo. Eu sei que nós somos cheios de limitações. Eu sei que existe dentro do nosso coração algumas misérias que às vezes nos param no nosso apostolado. Eu sei que muitos de vocês são desacreditados dentro de casa. A sua família não acredita em você. Você disse que viria para cá hoje e eles disseram: mas você vai para a igreja no feriado? Nesse calor você vai para dentro de um poliesportivo com telha de metal que deve estar o forno mais quente para assar pão de queijo? Eu sei que você está aqui, talvez as pessoas até pensaram assim: eu acho que ele só está usando o Desperta como desculpa, porque na verdade ele vai encontrar com o menino, com a menina, ele vai dar uma puladinha de cerca, ou alguma coisa nesse sentido. Mas por mais que o mundo inteiro possa ter desacreditado de você, Deus não desacreditou. Deus nunca desistiu de você, do chamado que Ele te fez. Ei, o que você vai fazer com o chamado que Deus fez para você? Você vai jogar fora?
Você não lembra da parábola de Mateus 25:14 dos talentos? Vai multiplicar o talento ou não? Vai enterrar para que no dia do juízo ele volte e diga: o que fizeste com os talentos que eu te dei? Senhor, sabia que tu eras um homem mau, então enterrei o talento com medo de perder, com medo de ser roubado e com medo de não dar fruto. E o Senhor vai dizer: servo mau, infiel, além de tirar o que você ganhou de mim, eu vou tirar aquilo que você não tem, porque você não foi fiel até o fim. Você vai ser esse que vai jogar fora o chamado de Deus? Deixa eu te falar uma coisa. Ei, aquele chamado de ser ministro não morreu não. Você se esqueceu, mas ele não. Aquele chamado de ir para a pastoral do dízimo não morreu não. Deus conta com você. Aquele chamado de ajudar no encontro de casais, que por conta de uma briga boba você deixou de lado, Deus não esqueceu não. Ele continua contando com você. Aquela comunidade que um dia você visitou e o seu coração queimou dentro do peito, e você disse: meu Deus, eu acho que aqui é o meu lugar, mas por conta das preocupações da vida você deixou de lado. Deus não esqueceu não. Aquele chamado para ser padre, ei, ele não esqueceu. Aquele chamado para ser religioso, pobre, Deus não esqueceu. Ele continua guardando as promessas que Ele nunca vai retirar de você. Nós nos esquecemos, nós abandonamos. Nós, diante da crise ou da dificuldade, falamos assim: eu acho que não é para mim. Deus não se esquece. E o Desperta Betim é um despertador gigante, imenso de Deus. Acorda, desperta, porque o meu chamado nunca saiu sobre você. Ele continua aí, esperando a sua disponibilidade de assumir o teu papel e transmitir a mensagem para os 4 cantos do mundo. Eu vim pregar sem voz. Eu já estou viajando há 8 dias quase. Estou só o bagaço. Mas Deus quis me usar para dizer a você: sai do seu lugar, assume o seu papel, assume o seu chamado. Gente, eu acho lindo quando eu vou num encontro como esse, e já aconteceu hoje aqui, pelo menos umas 5, 6 vezes, de às vezes senhoras, senhores chegarem até mim e dizer: eu vejo as suas pregações, eu sou edificado pelo teu chamado. Jovem é natural, eles escutam mesmo, mas gente mais velha dizer assim: olha, o seu apostolado tem edificado a minha vida. Eu já assumi compromisso com Deus depois de uma pregação sua. Gente, não tem preço que pague isso. Natan, por que isso é tão valioso para você? Você não percebe? Porque isso é valioso para Jesus. Foi valioso para Ele escolher 12 para dar continuidade. É valioso para mim poder contribuir com os 12 que Ele escolheu, para que a mensagem continue todos os dias, em todo lugar, a toda hora, sendo transmitida aos 4 cantos do mundo. Deus está chamando você. Eu peço a Deus nessa tarde uma unção de disponibilidade do teu coração. Diga amém. Eu vou de novo, você fala amém. Eu vou pedir a Deus uma unção de disponibilidade no seu coração. Eu peço a Deus para que te tire da mornidão espiritual. Eu vou pedir a Deus para dar serviço na igreja para você.
Eu vou pedir a Deus para liberar dons espirituais sobre a sua vida. Você não está entendendo, querido? Eu vou falar mais. Eu vou pedir para Deus te dar o dom de pregar a palavra do Senhor. Amém. Eu vou pedir a Deus para que te dê o dom de interceder pela vida das pessoas e orar por cura e libertação. Eu vou pedir a Deus para que você se torne um padre. Amém. Não tenha medo de dizer pelos irmãos, não. Eu vou pedir a Deus para que a sua vocação aconteça. Eu vou pedir a Deus para que você tenha um filho. E o seu filho, a partir de você, que vai se tornar uma mãe missionária, se torne missionária igual você. Eu vou pedir a Deus. Eu vou. É isso, eu vou pedir a Deus. E a Bíblia diz que quando dois, só dois, aqui nós somos muitos, estão em concordância e pedem no nome dEle, tudo será realizado. Querido, eu sou casado tem 2 anos e pouquinho. Nesse tempo eu já tive 3 filhos. Eu acho que deve estar saindo filho pelos olhos. Eu vou orar para que Deus vá transmitindo filho para você. Vai transmitindo filho para você. Natan, por que você gosta tanto de ter filho? Primeiro, porque lá em casa a gente é bem feliz e animado. Mas segundo, porque eu quero mais operários para a messe do Senhor, porque a Bíblia diz que a messe é grande e poucos são os operários. Deus vai levantar os meus filhos do mesmo jeito que Ele levanta você hoje. Fica de pé, vamos testificar isso em oração. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Dá um abraço nessa pessoa, isso, nesse calor. Abraça ela suado mesmo. Levante os seus braços o mais alto que você puder. O mais alto que você puder. Levante os seus braços, filho. E diga assim comigo: eis-me aqui, Senhor. Eu quero responder a tua voz. Eu quero responder o teu chamado. Responder o teu chamado. Feche os seus olhos agora. Santo Agostinho ensina que aquele que canta reza 2 vezes. Talvez você está aqui e você não sabe orar com as suas palavras. Então faça dessa canção a sua oração. Faça com que essas palavras subam até Deus como clamor, e que a sua oração seja respondida com fogo do céu, para que se levantem aqui do meio de nós homens e mulheres comprometidos com a causa do reino de Deus. Feche os olhos, levanta os seus braços. Senhor, hoje eu me rendo. Eu reconheço que nada eu posso fazer sem ti. Então seja tudo em mim. dependente eu quero ser do teu Espírito, para que quando eu falar que seja você, vai. Para que quando eu falar que seja você, vai. No meu caminhar que seja você. E quando eu cantar que seja você, que seja você. vai. E no meu olhar que seja o teu olhar, no toque das minhas mãos que sejam as tuas. Se não for pra viver Do início, Senhor, hoje eu me rendo, vai. Senhor, hoje eu me rendo. eu reconheço Que nada eu posso fazer sem ti. Então seja tudo em mim. Seja tudo em mim. Dependente eu quero ser Eu quero ser do teu Espírito, vai. Do teu Espírito, para que quando eu falar que seja você, vai. Para que quando eu falar que seja você. No meu caminhar que seja você.
você. E quando eu cantar, que seja você, que seja você. E no meu olhar, que seja o teu olhar, no toque das minhas mãos, que sejam as tuas. se não for para viver assim, Se não for pra viver assim, levante os seus braços o mais alto que você puder e cante: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti. De ti, há de transbordar. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti, filho. De ti, há de Com tudo que você tem. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti, há de transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti, há de transbordar. Mais uma vez, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração Semelhante ao teu, enche-me de ti. há de transbordar. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti. Há de transbordar. Nós sentimos aqui no coração, nós queremos chamar o padre aqui na frente mais uma vez, e também os pais do padre. Se puderem subir aqui, por favor. Nós queremos rezar agora pelo padre e pelos pais dele, sabe por quê? Porque foi mediante a resposta, ao sim, que o padre Alan deu a Deus, que tudo isso aqui está acontecendo e sendo proporcionado. É claro que tem muitas pessoas que estão por trás trabalhando, mas foi algo que surgiu dentro do coração do padre, dentro do coração dele, como idealizador do Desperta Betim. E eu queria que você rezasse por ele, pelos pais deles que estão aqui, porque foi através do sim desse casal que essa vocação pode ser entregue à igreja. E eu queria que você agora viesse aqui. Eu peço que o Flavinho, o Betinho viessem aqui orar por eles agora. Se os pregadores estiverem aqui ainda, os cantores, venham aqui orar por eles, para que de fato a vida deles possa ser honrada. Quando o homem de Deus, quando uma família cristã se posiciona na terra, grandes coisas acontecem. Eu queria que você agora orasse em línguas. Ore em línguas agora. Deus, derrama a sua graça agora sobre essa família que está aqui. Derrama o teu amor, a tua misericórdia sobre eles agora. Aqui, Deus, diante da tua presença, nós colocamos essa casa, esta família, que tem como fruto esse ministério sacerdotal, que não poupou esforços, ó Deus, para que esse dia acontecesse. Só o Senhor sabe as lutas, só o Senhor sabe as dores, o sofrimento que o Padre Alan carregou até aqui. E claro, a família também sofre junto. E aqui nós entregamos toda a casa, toda a família, estendemos a nossa oração,
a todos os parentes próximos e distantes, todos aqueles que fazem parte dessa equipe, ó Deus, crendo que o Senhor já está visitando esta casa. Sim, que a tua bênção esteja sobre este lar. Nós abençoamos esta família com toda sorte de bênçãos, em nome do nosso Senhor Jesus. Ele que constituiu esta casa para ser voz profética nesta geração, para ser a boca de Deus nos tempos de hoje, através do Padre Alain, dos seus pais. Deus, nós pedimos a Ti cobertura espiritual. Nós pedimos ao Senhor nesta tarde, neste dia, uma voz profética, uma palavra profética, uma palavra de autoridade sobre esta casa, sobre este lar, sobre esta família. Ser para eles aquilo que o Senhor tem sido para nós no dia de hoje, através do dom da vida do Padre Alain, através do dom da vida de cada membro desta família. Ser para cada um deles, ó Deus, favorável neste dia. Ser para cada um deles a bênção que eles carecem no tempo de hoje, nesta geração. Nós profetizamos sobre esta casa, nós profetizamos sobre esta vida, libertação, nós profetizamos prosperidade financeira, prosperidade espiritual, prosperidade em todas as áreas. Deus, nós profetizamos sobre esta casa saúde, nós profetizamos sobre este lar vida longa, para a glória do Teu nome. Estenda suas mãos e ore, ore no Espírito, ore por este lar, ore por esta família, ore, ore, xadarabalabashonenalas, uriabalabalaba, ore, ore, abençoe este lar, abençoe este ministério sacerdotal com a tua oração. Enche-me de Ti, canta, igreja, eis-me aqui. Enche-me de Ti, igreja. Nós estamos aqui agora no ato profético mesmo. E quando eu rezava pelo Padre, eu via que Jesus, ele dava um cajado nas mãos dele, e eu profetizei sobre a vida dele e disse algo espiritual para ele, que é só para ele, mas algo que se assemelha a essa visão espiritual que eu tive, mas que toca também a sua vida. Deus me mostrava eu dando um cajado para ele, o significado eu contei para ele, mas Deus também me mostrava agora que Deus dava cajados menores nas mãos de cada um de nós que estamos aqui. Porque Deus tem uma missão particular para você. Deus tem algo para você. Não descanse enquanto você não souber o que Deus quer. Caminhe, busque, sirva, se coloque à disposição. Gente, para isso aqui acontecer, uma estrutura imensa. São muitas pessoas por trás, trabalhando. E se você estivesse cooperando de alguma maneira, isso aqui poderia ser muito mais fácil de ser organizado. E cada um aqui recebeu um cajado. E é por isso que nós temos que sempre rezar a Deus, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu não entendo, mas eis-me aqui. Senhor, eu não tenho capacidades, mas eis-me aqui. Não, Senhor, eu não tenho dons, mas eis-me aqui. Deus quer corações disponíveis, generosos. Ele quer contar com você. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado. Dá a mão para a pessoa. Faz uma corrente mesmo. Isso. Levanta o braço dessa pessoa o mais alto que você puder. E cante. Cante, cante, eis-me aqui com toda a força do seu coração. Porque Deus conta comigo. Deus conta com você. Você acredita nisso? Diga amém. Você acredita nisso? Diga amém.
Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti. Abre as tuas torneiras. Vai cima, vai cima. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me Levanta mais lá em cima. Lá em cima. Eis-me aqui. Vai. aqui, Senhor. Levanta, cante, cante. Coração semelhante ao teu. A igreja consegue mais. Eis-me aqui.